Graça e paz a todos. Hoje Deus colocou no meu coração uma meditação em Romanos 10, né, que diz: a palavra está junto de ti, 10:8, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra que pregamos. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E Deus colocou essa palavra no meu coração hoje, né? Com a seguinte pergunta: você tem certeza que você é salvo? Né? Você crê com o coração ou você só fez uma profissão de fé, né? Porque você foi num culto desses que tem de avivamento, de isso, de aquilo que a pessoa pregou, que Jesus vai fazer na tua vida, que Jesus isso, que Jesus aquilo, mas e você foi lá e aceitou Jesus como Salvador, mas Salvador de quê? Salvador dos seus pecados ou Salvador da sua vida presente? Um amuleto para você viver nesta vida ou o Salvador da sua alma, né? Aquele que morreu por você. Você tem convicção de pecado? Você entende a necessidade de um Salvador? Ou não? Você só está buscando alguém para te ajudar a passar por esta vida? Então, essa foi a reflexão que o Senhor colocou no meu coração. E eu fui lendo aqui em Romanos 10 e o capítulo inteiro é muito bom, muito esclarecedor. Tem muitos ensinamentos, né? No versículo 1, Paulo começa falando: irmãos, desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é que se salvem. Ou seja, ele queria que o povo judeu se salvasse. Pois lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, eles eram apaixonados pelas coisas de Deus, que pertencem a Deus e relacionados à religião. Porém, essa sinceridade por si mesma não constitui uma piedade, né? Porque o zelo aceitável é o zelo que visa a glória de Deus e não estabelecer um sistema de justiça própria, que foi o que os judeus fizeram. Então, este zelo que eles têm é um zelo sem entendimento. Porque, como você vê no versículo 18 e 19, diz: eles não ouviram, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele e as suas palavras até os confins do mundo. Digo, porém, Israel não o soube, né? Israel sempre soube que o sistema de justiça própria não era o que salvava, e sim a promessa do Messias, a fé no Messias que havia de vir. Então, todos aqueles que foram salvos, mesmo na antiga aliança, foram salvos pela fé e pela graça no Messias prometido. Porque quando eles praticavam aqueles ritos de sacrifício, né, eles praticavam olhando para o Messias, olhando para o Cristo que havia de vir. Né? Não era não com fé que aquele sangue do bode ou do carneiro que fosse o purificar, mas que aquilo representava o Cristo, né? Então todos aqueles que alcançaram a promessa, que alcançaram a misericórdia sob a lei, alcançaram também pela graça e pela fé. Então é por isso que eles eram inexcusáveis. A ignorância, porque em Atos está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas os judeus não eram ignorantes. Aí é que está a questão. O pecado deles foi... Eles pecaram porque não creram em Cristo, porque eles foram avisados a respeito do Cristo. Eles sabiam que o Cristo havia de vir. Então, eles não tinham desculpa de não crer no Cristo.
visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ora, a justiça que vem de Deus é que somente o Cristo que veio, cumpriu toda a lei, e nele foi, então, satisfeita a justiça de Cristo, então ele morreu em substituição para nos salvar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nós temos que crer no nosso coração, né? Do sacrifício substitutivo de Cristo. Que a justiça que satisfaz a Deus é a justiça que Cristo imputa em nós através do seu sacrifício, né? Ele foi o cordeiro sem mácula, né? Ali no Egito, antes do Senhor libertar o povo, antes da 10ª praga, da morte dos primogênitos, o Senhor falou para separar um cordeiro sem mácula, né? E botar o sangue no umbral da porta. O cordeiro sem mácula é Jesus Cristo, né? Então, é essa justiça que foi, e ele cumpriu toda a lei, morreu, né? Sem mácula significa sem pecado, ele morreu em nosso lugar. E essa é a justiça. Não adianta nós queremos tentar agradar a Deus através da justiça própria. Então é isso que diz aqui, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a severidade da lei mostrou a necessidade da salvação. A lei foi o aio a Cristo, como está em Gálatas. Foi o tutor, foi aquele que ensinou o caminho, mostrou a corrupção do ser humano, mostrou a impossibilidade de agradar a Deus através da lei. A severidade da lei mostrou aos homens a necessidade da salvação por graça, por meio da fé. As cerimônias eram apenas sombras de Cristo, né? Então, no versículo 9 diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Uma profissão religiosa, ela é uma declaração pública do nosso acordo com Deus. E essa declaração, ela tem que ser uma confirmação do estado perdido. É como se você estivesse declarando publicamente que você está perdido, o seu estado de perdição, ou seja, que você é incapaz de se salvar por você mesmo, né? A necessidade de um Salvador, né? A aceitação sobre isso, sobre essas doutrinas, sobre a sua própria natureza, o entendimento da santidade, o entendimento sobre o Salvador, sobre o Espírito Santo, sobre a necessidade de mudança de coração e santidade de vida, né? Então, isso é confessar com a sua boca, é confessar tudo isso. Então, para isso, nós temos que ter entendimento. Por isso que logo no segundo versículo, Paulo diz, eles têm zelo, mas zelo sem entendimento. Então, a palavra que tem que ser pregada, ela tem que dar o entendimento, né, da obra redentora de Cristo. A pessoa primeiro tem que reconhecer o seu estado perdido, né, que ela não é boa, né, como está no vídeo anterior, que eu falei que Jesus disse, a ninguém chameis bom, não há ninguém bom senão o Pai. E elenquei uma série de versículos onde mostram o estado perdido da raça humana inteira, que não há um justo sequer. Então, essa confissão e crer no coração é o que dá
a legitimidade dessa confissão, porque se ela for apenas uma confissão externa de religiosidade, ela é hipocrisia. Então, nós temos que ter sentimentos internos reais a respeito disso, né? Nós temos que, se você não consegue enxergar o seu pecado, as suas misérias no dia a dia, a leitura da palavra é a fonte para isso, né? Nós temos que ler a palavra de Deus, porque ela nos confronta, ela nos mostra o nosso erro, o erro do nosso coração, ela mostra como a gente é falho, entendeu? Quando a gente lê a palavra, né? É a lavagem pela palavra. Cristo disse: já estás lavados pela palavra. A palavra lava. Como que ela lava? Ela tira a sujeira como? Ela primeiro mostra a sujeira, né? É como tá lá no Peregrino, né? Tem uma sala suja, uma sala empoeirada. Você pega uma vassoura, você varre, levanta toda a poeira, você vê toda a sujeira. O evangelho é o quê? Ele vê, aí depois vem a moça e borrifa a água. Então aquela sujeira toda cai. E aí sim você pode juntar, varrer e remover, né? Assim funciona o evangelho. Assim funciona a lavagem pelo Espírito Santo, né? Então, primeiro a sujeira aparece, nós temos que ver a sujeira, né? Através da leitura da palavra de Deus. Nós temos que enxergar, né? Aí o versículo fala: e se com teu coração creres que Jesus ressuscitou, né? A menção ela é feita na ressurreição, porque o Cristo ressuscitando completou toda a obra da nossa salvação, né? Embora sua redenção e satisfação tenham sido efetuados por sua morte, né, pelo qual ele nos reconciliou com Deus, contudo, a vitória sobre o pecado, a morte contra o pecado, a morte e Satanás foi alcançado com sua ressurreição. Então, daí também veio a justiça, a novidade de vida e a nossa esperança da imortalidade abençoada, da bem-aventurança, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? Então a ressurreição é colocada diante de nós como a garantia da nossa salvação, não para desviar a nossa atenção da morte de Cristo, mas porque ela testemunha a eficácia e o fruto da sua morte. A ressurreição ela é como fechar com chave de ouro, né? Foi a conclusão do que a morte de Cristo fez por nós. Então, nós temos que crer em nosso coração que ele ressuscitou. Porque se você crê que ele ressuscitou, você crê que ele morreu. Se você crê que ele morreu pelos seus pecados, então ele ressuscitou, então você está justificado. Por isso é que nós cremos que ele ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Então, eu deixo essa palavra, né? Deixa eu ver aqui na passagem aqui, né? Então, todo aquele que crê não será envergonhado, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crer, e como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, eu deixo essa mensagem porque existe uma necessidade real da verdadeira pregação do evangelho, porque como crerão se ninguém pregar? É necessário que alguém pregue, é necessário que as pessoas preguem a palavra da cruz, a obra de Cristo, a redenção, a remissão dos pecados, o nosso estado perdido diante de Deus, a santidade de Deus. Porque se nós nos compararmos com o nosso próximo, nós estamos nos nivelando por baixo, nós vamos nos achar justos e bons. Porém, se nós nos compararmos com Deus, é então que nós vemos, né? E como que a gente pode
conhecer a santidade de Deus. Aqui, através da palavra revelada, aqui é que nós conseguimos, né? Através da sua palavra revelada, é que nós conseguimos contemplar a santidade de Deus, os atributos de Deus, conhecer a Deus, as exigências de Deus e sentir as nossas próprias misérias. Converta-se o seu riso em pranto. A palavra de Deus diz, não é porque o Senhor quer ver a gente triste, mas porque nós temos que dobrar o nosso joelho no chão certas horas e sentir as nossas misérias e chorar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Sabe, nós temos que converter o nosso riso em pranto, entendeu? Para que o Senhor não venha e faça, né, que nós passemos por uma situação dolorosa para termos que nos confrontar, né, com a disciplina, porque o Senhor disciplina todo aquele que ele recebe como filho, né? Então, que a gente busque na palavra esse direcionamento, esse quebrantamento, mas aquele que eu ouvirei, aquele que tem, que teme e treme diante da minha palavra, né? Então, a Bíblia, toda a Bíblia recomenda a olhar para a palavra de Deus, né? E seguir as instruções da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, né? O lavar regenerador do Espírito Santo ocorre através da palavra de Deus. Então, eu vou fazer uma oração agora. Se você está aí assistindo esse vídeo, feche seus olhos junto comigo e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Que possamos confessar a Ti, Senhor, com a nossa boca, com os nossos atos, e crer, Senhor, no nosso coração que o Senhor morreu e ressuscitou para a nossa justificação, Senhor. E que nós não vamos fazer uso da nossa justiça própria, mas a justiça que vem de Deus, que é perfeita, que deu seu Filho, o Cordeiro sem mácula, para que pudéssemos ser salvos, Senhor, da ira vindoura, Senhor, do pecado, Senhor, da maldade que habita no nosso coração, oh Deus amado. Muito obrigada, Senhor. Que cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, possa ser edificado, Senhor, neste dia, Senhor. Que possa ter a sua vida renovada, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. Ter a sua fé renovada em Cristo Jesus. Para honra e glória do Teu nome, Senhor. Toda glória seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.